Muita gente me pergunta se é possível associar lipoaspiração com outras cirurgias. Eu sou Fábio Lucena, cirurgião plástico, e hoje eu vou esclarecer essa dúvida sobre essa possibilidade e quando é possível fazer isso de forma segura. A lipoaspiração mudou radicalmente nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 5 anos, na minha prática médica, eu precisei reaprender a forma de operar, de fazer lipoaspiração. Precisei fazer vários cursos e, em especial, adquirir tecnologias que pudessem incrementar e trazer a atualidade do que estava sendo feito na lipoaspiração para que tivesse um melhor resultado e mais segurança na realização desse procedimento. Junto com todo esse conhecimento e a possibilidade de incrementar tecnologias, em especial a lipo ultrassônica, que é feita através do primeiro aparelho, foi o Vaser, que ele emite um feixe de ultrassom na frequência do tecido gorduroso. Isso faz com que essa gordura seja liberada e retirada com muito mais facilidade e com menos sangramento. Associado a essa possibilidade de menos sangramento, a lipo pode ser feita em maior volume, em mais áreas, ocasionando menor trauma para o paciente. Então, dessa forma, hoje nós conseguimos fazer uma lipo de várias áreas. A lipoaspiração, ela é um termo genérico. Pode ser feito numa área pequena, mas esse mesmo nome pode se tratar de uma cirurgia que pode durar mais de 6 horas. Então, essa associação depende, em especial, de quanto tempo essa cirurgia vai demorar. Então, se eu penso em fazer uma cirurgia de todo o dorso do paciente, do abdômen, braços, face interna de coxa, associando a tecnologia, além do Vaser, o Micro-E, que vai trazer uma possibilidade muito grande de agilizar a cirurgia, tornar ela mais prática, mais rápida, mas em contrapartida vem o Renuvium ou qualquer uma outra tecnologia de retração de pele, que vai demorar um determinado tempo para ser aplicada. Então, dessa forma, atualmente não é uma coisa muito interessante você associar a lipoaspiração de várias áreas com outras cirurgias. Em algumas situações específicas, por exemplo, a paciente vai fazer uma lipo de uma área mais localizada, dorso, abdômen, e vai fazer uma cirurgia de mama, que é apenas a colocação de uma prótese. Essa colocação ela demora muito menos tempo do que uma cirurgia de mastopexia ou de redução da mama, que são cirurgias que podem durar ali de 3 a 4 horas apenas a mama. Então imagine essa associação, como vai fazer com esse tempo cirúrgico fique prolongado. Eu sempre opero com outro colega para que o tempo cirúrgico não seja tão prolongado, mas mesmo assim, nas minhas mãos, a associação de lipoaspiração de várias áreas eu prefiro fazer de forma isolada. No máximo, associado quando na parte da frente a paciente tem indicação de uma abdominoplastia, e nesse caso eu faço uma lipoaspiração do dorso e outras áreas, associada a uma lipoabdominoplastia na parte do abdômen. A associação ela é muito bem-vinda quando a paciente tem somente aquela área para resolver. Então, em geral, as pacientes que me procuram, elas têm necessidade de cirurgia na mama, no abdômen, lipo, no dorso, braço, e eu costumo dividir esses tempos cirúrgicos e eu sugiro que faça primeiro a parte corporal, porque a mama é um tecido que tem muita sensibilidade à perda de peso. Se começar pela mama, e claro que a paciente, quando começa a se cuidar, começa a fazer dieta, começa a fazer atividade física, melhora o seu perfil metabólico, o perfil corporal, ela vai continuar emagrecendo. Então, se ela começa pela mama, é possível de, na continuidade da perda de peso, ela pode perder um pouco do resultado da mama. Então, eu prefiro orientar a paciente que deixe a mama para fazer no outro momento. Quais são os critérios para se associar ou não uma cirurgia? Então, critérios como a posição do paciente. Vamos supor que a paciente vai fazer uma cirurgia de mama e abdômen. Essas cirurgias são feitas com o paciente na mesma posição, não há necessidade de mudar, colocar a paciente de barriga para baixo, depois voltar à posição de barriga para cima. Então, se eu tenho a paciente pede para fazer uma cirurgia de abdômen, de dorso, eu preciso começar pela frente, por exemplo, a lipoaspiração, eu preciso colher a gordura para injetar no bumbum. Mas ela também tem cirurgia de mama. Então, eu teria que mudar a paciente 2 vezes de posição durante a cirurgia. Então, isso não é uma coisa conveniente. Então, a associação depende das áreas que vão ser feitas durante a lipoaspiração para que, eventualmente, possa se associar à cirurgia. Porém, o critério que eu prefiro mais usar é a questão da expectativa de tempo cirúrgico. Quanto tempo vai demorar essa cirurgia para eu pensar que esse paciente vai estar dentro de um risco controlado?
Então, eu posso pensar que um tempo cirúrgico que seria adequado para o paciente seria uma cirurgia que pode durar de programação umas 6 horas, mas claro que não é uma coisa... a cirurgia sempre é algo que a gente pensa, uma área pode ter um pouco mais de dificuldade, então o tempo máximo seria ali de 8 horas. Em que situações não é indicado associar cirurgias? Então, em especial, quando a expectativa do tempo cirúrgico é muito longa, quando a paciente tem um aumento de risco, como, por exemplo, o protocolo de Caprini da paciente, quando responde o questionário, dá um Caprini alto, então essa paciente teria mais chance de ter complicações. Então, a ideia de associar cirurgias nessa paciente realmente não é uma ideia muito adequada. Então, precisa fazer, às vezes, cirurgias em tempos separados. Uma pessoa que tem trombofilia, tendência à trombose venosa ou complicações vasculares. Essa é uma paciente que, se for indicada a cirurgia, a princípio ela não é uma boa candidata à cirurgia plástica, mas em caso de indicação, é ideal que essa paciente faça cirurgias em tempos separados. Um outro detalhe muito importante é que cada pessoa é única. As avaliações são bem individualizadas. Não tem como pensar de forma coletiva quando a individualidade é tratada. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e gostaria de me seguir nas redes sociais, vai ser um prazer interagir com você.